Muito boa tarde. Vamos começar. Já tínhamos falado sobre a moeda, instituições. Primeiro, não sei se responderam às perguntas. Acho que não, né? As perguntas anteriores. Mas vou colocá-las num quiz. Preferi deixar o quiz para esta semana, tendo em conta que ainda estamos a terminar a parte da moeda, né? Espero que tenham respondido às perguntas que fizemos na aula anterior, para que possam compreender melhor, né, esta aula. Ok. A aula passada falamos sobre a moeda, o surgimento, o desenvolvimento, a evolução da moeda, as características, e dentre elas a questão dele ser um instrumento de troca, medida de valor, reserva de valor, os agregados monetários, as notas de moedas em circulação, que representam a forma mais líquida, juntamente com os depósitos a prazo, ok? Temos o M1, que são os ativos que podem ser usados diretamente, sem restrições para o pagamento de terceiros, né? Depois temos o M2, que inclui as formas de pagamento que não são, quer dizer, para além do M1, inclui as formas de pagamento que não são instantaneamente líquidas, ou seja, algumas poupanças, alguns pequenos depósitos bancários a prazo fixo, né? E também alguns fundos mútuos do mercado monetário, assim como outros ativos que rendem juros. E depois temos o M3, que são certificados negociáveis de depósitos, mas que não incluem letras, tesouro e as contas de depósito de grandes empresas. Na verdade, o M3 já inclui coisas inclui não só o M1 como o M2, mas outros elementos da moeda menos líquidos, né? Em função do que em função do agregado monetário que estivermos já a tratar, se é M1, M2, M3. Então, quanto mais subimos, reduz o grau de liquidez do novo elemento que compõe, né, cada agregado monetário, né? Alguns dividem até M4, outros vão até M3. Talvez por simplificação vamos considerar até M3. Eu vou retificar este slide para conferir maior objetividade em termos de que agregados monetários devemos considerar. É uma questão regulamentar, muitas vezes, do Banco de Moçambique, e é uma questão também de preferência da abordagem que cada autor pretende, cada autor quer. Ok. O setor bancário pode criar, assim como pode destruir moeda. Bom, para não acharmos que ficamos malucos, pode criar ou destruir, não necessariamente queimar dinheiro, mas é da mesma forma que o setor bancário cria moeda, pode também destruir moeda. Os bancos comerciais, ao manter depósitos e emprestar uma quantia superior às suas reservas, podem emprestar parte das suas obrigações, que são depósitos à vista, ok? Independentemente de que tipo de depósito o Banco Central esteja a usar para conceder empréstimos, o certo é, sempre que um banco concede empréstimos, está a criar moeda para a economia. Estão a entender? Que fique claro, se um de vós, se um de vós por exemplo, temos Chelsea, Dalton, Érica, Exília, Hulda, Ilundi, Inês, Josete, Kayana, Leopoldina, Melvin, Milton, Mohammad, Nakaira, Nelda, Chelsea, Yasmin, Yumna, Yunat. Se, por exemplo, a Kayana vai ao banco pedir emprestado 1000 meticais, vamos simplificar, aquele banco, o que é que faz? Pega 1000 meticais, dá
a Caiana, mas porque a Caiana não pode andar com 1000 meticais, porque na verdade, vamos lá, pede emprestado 1 milhão de meticais, porque a Caiana não pode andar com 1000 meticais, não sei o quê, pega aquele 1000 meticais, vai depositar num outro banco, vamos chamar de banco B. Ao depositar no banco B, o banco B recebe 1000 meticais, tira 100 meticais, guarda no Banco de Moçambique, que chama-se reservas obrigatórias, e fica com 900 meticais disponíveis, que vem da Caiana. Estão a entender? Não sei se estão... Vou recomeçar. A Caiana vai ao BIM, pede emprestado 1000 meticais. Pega 1000 meticais, vai depositar no seu banco. Até pode ser o próprio banco B. Ou outro banco B, mas vamos chamar de banco B. Vai depositar no banco B 1000 meticais. Os bancos mantêm uma parte dos depósitos sob forma de reservas no Banco de Moçambique. Podemos assumir que guarda sempre 10% do dinheiro que recebe, ou ser 10% dos depósitos à vista, ou dos depósitos que o banco recebe, guarda em forma de reservas no Banco de Moçambique. Então, a Caiana, quando deposita 1000 meticais no banco B, o banco B pega 100 meticais, manda para o Banco de Moçambique e fica com 900 meticais. Estão a entender, né? Depois, aquele 900 meticais há de aparecer o Mohamed. O Mohamed pede aquele 900 meticais que sobrou do depósito da Caiana, vai depositar num outro banco C. Quando deposita no outro banco C, aquele banco C vai pegar o quê? Vai pegar 10% daquele valor, ok? Que é quanto que é 10% daquele valor? São 90 meticais, manda para o Banco de Moçambique. Então, aí no banco C, vamos ficar com 810 meticais. Idem. Naquele banco onde fica 810 meticais, vai uma outra pessoa. Pode ser a UNAT. Chega no banco C, a UNAT, pega aquele 810 que sobrou do depósito feito pelo Mohamed, ok? Pega aquele 810, vai depositar no outro banco D. O banco D, por sua vez, pega 10% daquele valor, manda para o Banco de Moçambique e fica com o remanescente. Se formos a perguntar para cada uma dessas pessoas, Caiana, quanto é que tens no banco? Caiana vai dizer tem quanto? 1000 meticais. Depois vamos perguntar, Mohamed, quanto é que tens no banco? 900 meticais. Depois vamos perguntar, Unat, quanto é que tens no banco? 810. Depois a outra pessoa que também fez a mesma coisa, foi pedir emprestado, depois foi depositar no outro banco, foi pedir emprestado, depois foi depositar no outro banco. Assim sucessivamente, vamos abrangindo a todos. Yumna, Unat, Kayana, Shakira, Shelton, Melvin. Estão a entender, né? No final das contas, o primeiro dinheiro foi de 1000 meticais que alguém depositou no banco A. Mas, se nós perguntarmos quantas pessoas se beneficiaram destes 1000 meticais, vamos ter uma lista inteira de pessoas que têm mais dinheiro, ok, na economia. 1000 de lá, 900 de cá, 810 de cá, 720 de cá. Somamos. Tudo isso, estamos a criar dinheiro na economia, estão a entender? E se somarmos tudo isso, está entendendo, né? Esses 1000, mais o quê? Se não formos a somar todos esses valores, até ao número ínfimo, chama-se progressão. Nesse caso, acho que é progressão, não. Nesse caso é progressão geométrica, com razão menor que 1. Se aplicarmos a forma de somatório de uma progressão geométrica com razão menor que 1, que não precisam saber, na verdade, os que não sabem não interessa, estão a entender, né? O que nós só queremos saber é, se somarmos todos esses valores, há de dar, no final das contas, 1000 sobre
10%, há de dar 10 mil. Ou seja, do mil meticais que foi depositado no início no banco A, no final vamos ter 10 mil no sistema bancário. Isso chama-se criação de moeda. Espero que estejam a entender, meus caros. Dinheiro cria-se. Os bancos criam dinheiro, meus amigos, meus caros. E criam dinheiro a partir dos depósitos que vocês fazem, que nós fazemos. Espero que estejam a entender. Os bancos criam moeda e criam na proporção dos nossos depósitos. E a criação da moeda depende da taxa de reserva obrigatória. Ou seja, a taxa que o Banco Central obriga que os bancos depositem ao Banco de Moçambique quando estes recebem depósitos. É uma taxa, quer dizer, é uma forma de assegurar liquidez dos bancos quando esses precisarem. Se foram ler sobre o Banco de Moçambique, que vamos falar daqui a pouco, qual é o papel do Banco de Moçambique? Um deles é ser prestamista da última instância. Prestamista da última instância significa que intervenciona nos bancos comerciais em casos de insolvência, em casos de déficit de liquidez, ok? Em casos de falência, em casos de problemas, ok? Graves que um banco possa encontrar. Nosso banco, quando teve problemas, foi intervencionado pelo Banco de Moçambique e determinou-se uma taxa de remuneração dos depositantes, quer dizer, uma taxa para pagar os depositantes ou para reembolsar os depositantes pela perda dos seus ativos associados à falência do nosso banco. Mais uma vez, o Moza Banco, quando enfrentou problemas de crise, acho que há pouco tempo, não sei se 2016 ou 2017, contou com a intervenção do Banco Central para resolver, ok, para fazer face aos problemas financeiros que o Moza Banco estava a enfrentar. Acabou levantando aquela polêmica de usar dinheiro do fundo de pensão do Banco de Moçambique, da Corranha, não sei o quê. Se vocês acompanham a atualidade, mas acho que naquele tempo eram crianças, nem estavam no ensino superior, estavam a fazer 11ª, 12ª e nem estavam interessados com coisas do país. Mas, se perguntarem, se olharem para a história, se perguntarem, se acompanharem os órgãos de informação, o Banco de Moçambique tem este papel de ser prestamista de última instância. Então, para que ele seja prestamista da última instância, precisa receber, quer dizer, um dos papéis regular é assegurar que os bancos comerciais, quando recebem depósitos, parte do valor correspondente a esses depósitos deve ser guardado no Banco de Moçambique como reservas obrigatórias. Agora, os bancos, por iniciativa própria, podem aumentar a proporção dos depósitos ou a percentagem dos depósitos que são depositados no Banco Central acima das reservas obrigatórias fixadas pelo Banco de Moçambique. É a isso que podemos chamar de reservas livres. Espero que não esteja a falar ser muito teórico, né? Estou a tentar ser explicativo o máximo possível. Ok? Ok? Você tem um filho, já expliquei economicamente. Você tem um filho que geralmente recebe dinheiro. Você sabe que, epa, este aqui está na minha casa. Este aqui. Se acontece qualquer coisa, vai lixar a família. Este aqui. Está a trabalhar, está dentro, está sob meu teto. Você é o Banco de Moçambique. O seu filho trabalha, recebe mensalmente. Não, você diz, epa, filho, sabes? Essa vida aqui não é fácil. Que tal? Quando você trabalha, e nós sabemos que você está sob meu teto, que tal do salário que você recebe por mês, deixar 10% comigo para quando você estiver aflito, eu te socorrer? Estão a entender esta política? Então, como você está sob meu teto e vai prejudicar a família quando você entrar em decadência financeira ou em insolvência ou qualquer coisa, quando você for despedido ou perder emprego por causa da pandemia, que tal você deixar 10% do que você ganha comigo? Está a entender, né? E quando, por exemplo, eu tiver que intervencionar, quando estares mal, vou intervir para poder te socorrer. Estão a entender, né? Então, o Banco de Moçambique define que não, 10% do que entra como depósito vai para o Banco Central.
Mas se forem a perceber, também é uma forma de controlar a liquidez do sistema nacional. Estão a entender, né? Vejam só a política como... Vejam só como um pai pode ser esperto. Oh, que tal deixar 10% do seu salário comigo? Em outras palavras, o pai vai saber quando é que o filho recebe. Quando de repente está a dar mais dinheiro, você vai saber, o miúdo já foi promovido. Está a entender? O miúdo agora está a ficar mal. Foi despedido. O miúdo. Você já pode controlar, ok? O sistema. O Banco de Moçambique, por meio do controle, por meio da obrigatoriedade de os bancos comerciais fazerem depósitos de percentagem, ou fazerem depósitos ao Banco de Moçambique de percentagem dos depósitos que eles recebem dos seus clientes, é uma forma de controlar a liquidez do sistema monetário nacional. Estão a entender? Estão a ver como isto anima, né? Banco de Moçambique, bancos comerciais. Entendam muito bem a relação entre o Banco de Moçambique e os bancos comerciais. O Banco de Moçambique não dá dinheiro diretamente aos agentes econômicos. Ele dá dinheiro através dos bancos comerciais. Ele injeta a liquidez no sistema através dos bancos comerciais. Estão a entender? Injetar é colocar, né? Acho que já ouviram falar de injeção. Os que andam a brincar mal costumam ter gonorreia, depois vão para o hospital e lhes injetam. Aquilo dói, fica 7 dias. Aquela injeção, que significa que estão a colocar no sistema. Então, esse termo injetar é usado para dizer que o Banco de Moçambique está a colocar o dinheiro no sistema. E vão ouvir enxugar. Enxugar já é chupar, quer dizer, tirar o dinheiro do sistema, enxugar, ok? Então, o Banco de Moçambique pode injetar o dinheiro no sistema como? Imagine que ele aumente, que ele diminua a taxa de reserva obrigatória. Ele diga que agora não é 10%, é 5%. O que ele está a fazer? Está a aumentar a capacidade de criação de moeda dos bancos comerciais. Escutem muito bem. Se de 1.000 meticais que o Sheldon, né? Jennifer já não lhe vejo há bastante tempo, não sei se está aqui. Se de 1.000 meticais que o Sheldon foi depositar no banco A, depois a Caiana foi pedir emprestado, ok, se de 1.000 meticais ok, vamos facilitar. Se de 1.000 meticais que a Caiana, vamos usar os mesmos nomes. Se de 1.000 meticais que a Caiana foi depositar num determinado banco A, e daquele 1.000 meticais, 10% foi guardado e 900 ficou disponível para emprestar ao Mohamed, e depois 10% foi para o Banco Central e restou 810. E aquele 810 foi usado para emprestar a UNAT. Estou a usar os mesmos nomes para vocês não se complicarem. Então, no final das contas, se o Banco de Moçambique decidir reduzir a percentagem que os bancos comerciais são obrigados a deixar no Banco Central, teremos uma situação de, vamos lá supor que reduza para 5%. Então, se a Caiana deposita 1.000 meticais no banco, logo, além de 100 meticais ir parar para o Banco Central, será apenas 5% de 1.000, qual é? Será apenas 50 meticais a parar no Banco Central e 950 fica disponível para emprestar ao Mohamed. E daquele 950, 10% vai e fica mais do que 810, talvez 820 ou qualquer número superior ao anterior para emprestar a UNAT. Em outras palavras, quando o Banco de Moçambique reduz a taxa de reserva obrigatória, está a aumentar a capacidade dos bancos criarem moeda. Espero que esteja claro isso. Espero que esteja claro isso. Ou seja, a taxa de reserva obrigatória, é uma forma do Banco Central assegurar o seu papel de prestamista de última instância. Isto vem para o exame, meus caros estudantes. Prestamista de última instância. Prestamista de última instância. Repito, um dos papéis do Banco Central, do Banco de Moçambique, é ser prestamista de última instância. O último que intervém em situações de déficit, de insolvência, de bancarrota, de falência de uma determinada instituição financeira. Porque
a falência de uma instituição financeira põe em causa a economia como um todo. Estão a imaginar BCI ir à falência, meus caros estudantes? BCI ir à falência. Vão chorar todos. Todos vão ficar em pânico. Quer dizer, pânico não só. Devem saber uma coisa que é muito curioso. Se vocês todos irem exigir o dinheiro vosso no banco, sabem que o banco não terá capacidade de vos dar. Se todos corrermos para o banco, queremos nosso dinheiro, os bancos não serão capazes de nos dar o nosso dinheiro, todo ele de uma única vez. Em outras palavras, o banco sobrevive pelo que nós depositamos lá e nem tem a totalidade, ok, em moeda dos depósitos que nós temos lá. Não é assim como funciona. Se um dia todos acordamos, vamos para o BCI. BCI fica em pânico, quer dizer, ficamos em pânico. Vamos ao BIM. Eles não têm, que fique claro isso, eles não têm todo o dinheiro, ok, que nós precisaríamos, ok, levantar se quiséssemos esgotar as nossas contas em levantamento. Estão a entender? Então, o Banco de Moçambique tem que criar esta confiança do sistema. Tem que criar esta confiança dos bancos comerciais, nos bancos comerciais, dos agentes econômicos sobre os bancos comerciais. Tem que criar esta confiança do sistema financeiro nacional. Tem que criar este equilíbrio do sistema financeiro nacional que seja confiável, que seja sólido, ok? E não só, tem que assegurar o controle sobre o aumento ou diminuição das notas de moedas de circulação. Depois já vemos de ver por que faz isso, por que é importante saber quanto é que está a circular na economia, por que é importante diminuir o dinheiro que está a circular na economia, por que é importante aumentar às vezes o dinheiro que está a circular na economia, ok? Por que é importante manipular a taxa de reserva obrigatória para poder, ok, fazer face, ok, às adversidades, às flutuações, ok, ao comportamento, ok, das variáveis macroeconômicas. Espero que estejam a entender o básico, né, do que estou a dizer. Ok? Então, destruição, criação de dinheiro. Quando você vai depositar dinheiro num banco, a partir de hoje, fica a saber que você está a criar moeda. E dois, a partir do momento que você vai levantar dinheiro no banco, por favor, saiba que você está a destruir moeda. Você é um destruidor de moeda. Quando você deposita, está a criar moeda. Quando você levanta, está a destruir moeda. Quando você deposita, está a criar moeda, porque o banco terá a possibilidade de pegar o dinheiro que você depositou para emprestar aos outros. É por isso que está a criar moeda. Você vai depositar dinheiro no banco, aquele dinheiro não fica aí. Tipo, esse dinheiro é da Yumna. Epa, ninguém mexe esse dinheiro. Epa, não toca nessas notas. Yumna que veio depositar, não existe isso aí no banco. Mas, docente, não. Se eu estou a emprestar, como é que funciona quando eu quero consultar o saldo? Meu dinheiro está lá. Emprestar, como é que não some? É um número aquilo aí. É um número para te pôr calmo. Yeah, mas o que eu estou a tentar dizer é que todos nós que consultarmos saldo, o dinheiro estará lá. E vamos ficar seguros. E quando quisermos levantar, até vamos conseguir levantar, mas todos ao mesmo tempo não vamos conseguir. Estás a ver? É bom que, você consulta saldo, diz você tem 100 mil, outro, eu tenho 50 mil, outro, tenho 1 milhão. Todos ficamos satisfeitos, eu tenho alguma coisa no banco. Mas nem todos, se todos formos a levantar aquele dinheiro aí, o banco não vai conseguir. Ou pode não conseguir nos dar todo o dinheiro. É por isso que é bom que alguns depositem, outros levantem. Quando uns estão a depositar, outros estão a levantar. Outros depositam, outros criam, outros destroem. Mas se todos nós destruirmos, estamos a destruir o banco. Ok? O banco gosta quando você vai depositar dinheiro. Aliás, alguns de vós, se tiverem pais comerciantes que têm uma agência onde diariamente ou mensalmente vão depositar as vendas naquela agência, vejam como são tratados na agência. Às vezes tem uma pessoa especial, quando entram até são atendidos pelo gerente do banco, porque sabem que este aqui vem depositar canhamanços, entre aspas, de dinheiro. Estão a entender? Você tem um atendimento especial, não é um cliente qualquer. Vocês têm que criar dinheiro para o banco. Vocês têm que criar liquidez para o banco. Vocês têm que ajudar o banco a ter liquidez para emprestar. Vocês estão a aumentar os lucros do banco. Vocês estão a aumentar o sistema financeiro
a ter maior capacidade de criar dinheiro. Mas quando você vai levantar, meu irmão, podes ter problemas. É mais fácil depositar do que levantar. É mais benéfico depositar do que levantar. O banco gosta das pessoas que depositam muito dinheiro, mas não gosta das pessoas que vão levantar muito dinheiro. Elas podem dizer, ei, você pode aceitar no mesmo dia alguém ir depositar 1 milhão de meticais, mas pode não aceitar no mesmo dia alguém ir levantar esse valor. Acho que estão a entender como funciona o sistema bancário, tá bom? Simples quanto isso. Ok? Então, no final das contas, temos reservas totais, que são compostas por reservas obrigatórias e são compostas também por reservas livres, que são chamadas de voluntárias, ok? E também podemos falar de encaixe em moeda corrente. Na verdade, podíamos falar de notas e moedas em circulação ou de qualquer outro elemento. Mas, ok, o que eu quero que gravem, por uma questão só de facilitação, saibam que existem reservas obrigatórias e reservas livres. E que essas reservas, quanto maiores forem, reduzem a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda, e quanto menores forem essas reservas, aumentam a capacidade dos bancos comerciais a criarem moeda. Gravem isso só. Não entrem muito em detalhes que estão aqui, ok? É para provavelmente... Repetir. Uhum. Deixa? Peço para repetir. Peço para repetir. Sim. Bom, o que estou a dizer é, o que vocês devem gravar sobre criação e destruição da moeda é, os bancos comerciais criam moeda na medida, ok? Ou criam moeda na proporção dos depósitos que são feitos, ok? E em função das reservas, ok? Em função das taxas de reservas, ou em função das reservas que eles devem depositar no Banco Central, sejam elas reservas obrigatórias ou reservas livres. Então, o que vocês devem saber, isso aí já pode escrever se tiver alguma caneta ao lado, é que as reservas obrigatórias e as reservas livres, quanto maiores forem, quanto maior for a taxa dessas reservas, menor será a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda. É o primeiro ponto. E o contrário, o inverso, é válido no inverso. Ou seja, o inverso leva a uma conclusão também contrária. Em outras palavras, quanto menor for a taxa de reserva obrigatória e ou livre, ou seja, quanto menores forem as reservas, sejam elas obrigatórias Professor, ou livres, sim? Eu não entendi mais nada. O professor está falando muitas coisas. Eu estava aqui a querer escrever, mas o professor está falando muita coisa a dizer. Ou seja, eu me perdi há muito tempo. O que é que você escreveu? As reservas obrigatórias e as reservas livres, quanto maior. O professor começou a falar muitas coisas, eu me perdi. Tá bom, vou falar pouco. Quanto maiores forem as reservas obrigatórias livres, menor é a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda. Ponto. Quanto menor forem as reservas obrigatórias e livres, maior é a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda. Ponto, nova linha. Porque os depósitos concorrem para a criação da moeda, porque os depósitos concorrem para a criação da moeda na proporção das taxas de reserva livre, de reservas obrigatórias e livres, na proporção das taxas de reservas obrigatórias ou livres. Aí estamos a dizer que a criação da moeda dos bancos comerciais depende das taxas de reserva obrigatórias ou livres.
Dependem dos depósitos, mas também depende das taxas de reserva obrigatórias ou livres. Ok? Até agora estamos juntos? Muito bem. Ok, o que vocês já devem saber no fim é que as notas e moedas em circulação, as notas e moedas em circulação, as notas e moedas em circulação e os depósitos à vista, as notas e moedas em circulação e os depósitos à vista formam aquilo que nós chamamos de base monetária. Ok? As notas e moedas em circulação e os depósitos à vista chamam aquilo que nós chamamos de base monetária. Tá bom? Então, a base monetária é a tal chamada high-powered money, moeda de alta potência. É o M1, ok? É o famoso M1, moeda em poder do público e os depósitos à vista. A base monetária, tá bom? Ok. Isto aqui, do multiplicador monetário, é aquilo que eu já expliquei. Acredito que não precisamos de detalhes. Vou reformular melhor, vou simplificar esses slides aqui para o vosso consumo, tá bom? Em função daquilo que eu expliquei. Vou reformular os slides para torná-los mais fáceis. Ok? Porque esses detalhes são para quem já está a fazer macro 1, macro 2, economia monetária, está bem? Então, vou procurar simplificar os slides para assegurar que não se compliquem, tá bom? Então, sobre esses elementos todos, ouçam mais do que eu estou a falar, porque depois vou reformar os slides para adequá-los mais à facilidade de compreensão correspondente à exigência, ok? Deste nível. Acredito que não seja necessário detalhar a níveis em que aqui estão nos slides, tá bom? Ok. Até agora há alguma dúvida? Só vou resumir o que vimos até então e que vem para o exame. No exame vai sair com funções da moeda, características, essa coisa de instrumento de troca, medida de valor vem. Depois há de sair também agregados monetários, M1, M2, M3. Depois há de sair também criação e distribuição da moeda. Ok? A relação, como é que o Banco Central coloca a moeda no sistema financeiro nacional, o que é taxa de reserva obrigatória, o que é taxa de reserva livre. Aquilo que eu ditei há pouco tempo, quando aumenta a taxa de reserva obrigatória, a taxa de reserva livre, o que acontece com a capacidade de criação de moeda dos bancos comerciais? O que é criação? Uhum. Você estava a falar que no exame vai sair. Uhum. Sim, Sim, vai vai sair, sair. sim, vai sair estas características da moeda, evolução da moeda,
depois vai sair agregados monetários, e depois vai sair criação e distribuição da moeda, juntamente com taxas de reserva obrigatória e taxa de reserva livre. Até então. Agora, esses detalhes aqui de cálculos não vão sair. Ok? Por fim, vai sair política monetária, que é o que estamos para ver daqui a pouco. Ok? Sim, docente. Sim. Aqui, nós falamos do que acontece quando as taxas do coiso de reservas obrigatórias aumentam. Uhum. Sim, falamos, sim. Quando taxa de reserva obrigatória ou reservas livres aumentam, reduz a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda. É só isso. Mas o que são taxas de reservas obrigatórias? Nós dissemos o que acontece quando aumentam ou diminuem, mas o que elas por si só são? Exatamente. É aquilo que eu disse no início. Taxa de reserva obrigatória ou livre, ok? É a percentagem, ok? Do valor dos depósitos que deve ser mantido no Banco Central. É a percentagem do valor dos depósitos que os bancos comerciais recebem que deve ser mantido no Banco Central. É reserva. O nome é exatamente isso, é reserva. Quando os bancos comerciais recebem um depósito de 1.000 meticais, se a taxa de reserva obrigatória ou livre, vamos só usar a reserva obrigatória, se a taxa de reserva obrigatória é de 10%, significa que do 1.000 meticais, 100 meticais vai para o Banco Central e 900 meticais fica disponível para emprestar. Estão a entender o que é? Agora, se essa taxa aumenta para 20%, significa que quem deposita 1.000 meticais, o banco deve mandar 200 para o Banco de Moçambique e fica com 200. Então, o que acontece quando as reservas aumentaram? Diminui a capacidade do banco comercial criar moeda. Por quê? Porque reduzem o dinheiro disponível para o banco comercial emprestar. Estão a entender, né? Essa é a melhor explicação que posso dar quanto a taxas de reserva obrigatória e livre. E, por favor, isso é importante porque sempre que o Comitê de Política Monetária sai na televisão é para falar sobre essas coisas. E vocês, a partir de hoje, devem entender isso aí. Quando entramos nesses Covid-19, não sei o que é, uma das coisas que o Banco de Moçambique fez foi anunciar a redução em por aí 150 pontos base das taxas de reserva obrigatórias para moeda estrangeira. Acho que é uma coisa assim. Não tenho certeza sobre os números, sobre os detalhes numéricos associados. Sabe o que isso está a dizer? Quando diz que reduzir... Até, os jornalistas até falam muito. O Comitê de Política Monetária reduziu as taxas de reserva obrigatórias de moeda estrangeira em 150 pontos base. Mas ok, você que já fez, que está a fazer esta cadeira de economia, já sabe, reduziram taxas. Ei, por que reduziram? Por que reduziram? É para aumentar a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda. Ei, mas por que deve aumentar a capacidade dos bancos comerciais criarem moeda? É porque as empresas estão a entrar em falência, a economia precisa de liquidez, a economia precisa de dinheiro, os bancos precisam ter dinheiro disponível para emprestar às empresas que vão entrar em falência. Estão a entender já a lógica das coisas, né? O Banco de Moçambique diminuiu as taxas de reserva obrigatória para aumentar a capacidade dos bancos comerciais criarem liquidez que as empresas precisam para continuarem a funcionar, porque estamos em um momento de pandemia, estamos em um momento de crise. Há alguma coisa difícil de se entender nisso? Claro que não, mas um cidadão comum, de certeza que pode não entender. Mas agora, com este toque que vocês estão a ter agora na economia, já podem explicar vossos papás, vossas avós vão entender. Pá, avó, sabe o que está a dizer aí o governador aí? Está a dizer que essas coisas de taxa de reserva obrigatória, não se preocupe, vovó. O que eles querem fazer aqui é para os bancos, quando nós formos depositar dinheiro,
não levarem a maior parte do dinheiro e ir para lá, não levarem uma boa parte do dinheiro e depositarem como reserva no Banco Central. Já não precisam fazer muitas reservas. É para eles terem mais dinheiro para nos emprestarem, vovô. É por isso que eles diminuíram essas taxas de reserva obrigatória, porque estamos em crise. Precisamos de dinheiro. Os bancos comerciais não podem reter dinheiro, precisam soltar o dinheiro. Então, o Banco de Moçambique está a ajudar os bancos comerciais a terem maior capacidade de disponibilizar dinheiro para ser emprestado para nós, os agentes econômicos. Nós estamos a falir, estamos a perder empregos, nós estamos a ter salários, empresas estão paradas. Os manuais não vão falar da forma como estou a explicar, tá bom? Por isso que estou a tentar ser o mais... Vocês não são economistas, nem pretendem ser economistas. Alguns nem gostam de economia. Alguns que estão do outro lado. Outros nem sabem porque isto aqui é útil, porque estão a ver, estão a desperdiçar o nosso tempo nós a vermos economia. Mas eu tento explicar sempre porque que é importante e para vocês entenderem e analisarem no contexto. É o seguinte, a disciplina de economia é prática, não é para vocês ficarem numa caixa fechada. Economia não é uma ciência fechada, é uma economia prática. Nós vivemos economia, estão a entender, né? Tudo quanto eu dou, se eu não relacionar com a prática, me questionem, porque tudo quanto for a dar, existe uma aplicação prática, específica, realística, qualquer que vocês podem comparar no mercado, tá bom? E é mais fácil entender dessa forma. Porque eu estaria a falar aqui, open market, epa, vamos falar hoje de reserva é aquilo, e não relacionar com a prática. Mas é a vida do dia a dia, é a prática. É o que está a acontecer. A economia é vida, é isso mesmo que estamos a viver, não há mais nada. Ninguém está alheio aos fenômenos econômicos. Principalmente neste contexto de pandemia. A nossa esperança reside na capacidade que os fazedores de política monetária e fiscal terão de gerir os desafios impostos pela crise. Aí está a nossa esperança. Trump, quando foi atacado pela pandemia a níveis alarmantes, disponibilizou cerca de $1 bilhão, reduziu as taxas de juros para níveis históricos, quase 0%. Alguns países tornaram negativas as taxas de juros reais. Mas vamos ver isto aí com mais detalhe lá à frente, tá bom? Yeah. Ok, vamos ver só 3 instrumentos de política monetária. Não vamos ver todos. Vamos ver 3 instrumentos de política monetária, somente. Os principais, né? Para nunca mais esquecerem na vida. Política monetária. Número 1. Saibam que política monetária tem a ver com a gestão da quantidade de moeda em circulação na economia. Epa, vão ler muitos livros, muitas coisas, mas o suco é esse. A política monetária tem a ver com a gestão da liquidez do sistema financeiro. Tem a ver com a gestão da liquidez do sistema financeiro da economia de um país. Tem a ver, quando digo liquidez, significa que tem a ver com o quê? Com a gestão da quantidade de moeda que circula numa determinada economia. E para que serve a política monetária? Regra geral, o primeiro objetivo, se não o principal, de qualquer banco central, incluindo do Banco de Moçambique, em geral, é controlar a inflação. O que é inflação? Inflação é a subida generalizada, persistente ou contínua do nível geral de preços no mercado. Por que o Banco de Moçambique deve controlar a inflação? Porque a inflação, quando está a níveis acima dos normais, quando está a níveis alarmantes, quando a inflação aumenta rapidamente e não acompanha a economia, não acompanha a produção a nível nacional, quando a inflação aumenta de forma descontrolada, o que é que faz?
causa distorções no mercado. E essas distorções, muitas vezes, e aliás, essas distorções estão diretamente relacionadas com a perda de valor da moeda. Se os preços estão a subir, é uma coisa muito simples, que vocês devem saber. Quando os preços sobem no mercado, o seu dinheiro não vale nada. O Banco de Moçambique tem um papel primordial de manter a moeda, ok, estável, de manter a moeda valorizada, de manter o metical. Se é o Banco de Moçambique, a função do Banco de Moçambique é manter confiança, nós confiarmos no metical. Você ter um metical, não se preocupar com a possibilidade do metical não valer nada amanhã. E o que é que faz com que o metical perca valor de forma descontrolada? É a inflação. E como controlar a inflação? Através da gestão da política monetária. O que é política monetária? É a gestão do nível de liquidez do sistema financeiro nacional. Ou é a gestão da quantidade de moeda que circula na economia. I hope that I'm being very clear in what I'm saying, ok? Espero que esteja a ser suficientemente claro ou exageradamente claro. For exagerado, melhor. Como é que o Banco Central vai gerir a quantidade de moeda que circula na economia? Eu já tinha dito logo no início deste capítulo que o Banco de Moçambique sabe quando o dinheiro está a circular por aí. Pelo menos em teoria. Né? No final de cada dia, o Banco de Moçambique sabe que, sabe, hoje circulou, hoje entrou X no sistema bancário. Hoje as pessoas depositaram X. Sabe por que sabe disso? Não. Por causa das reservas obrigatórias. Se tudo que entra no banco, o banco depois manda parte dele para o Banco de Moçambique. Então, o Banco de Moçambique só faz um cálculo simples, estão a entender? Se vê que depositaram o banco, o BIM depositou 100 meticais. É porque alguém foi depositar 1000 meticais. Então, na economia, no sistema, a nossa base monetária, no sistema, saiu 100 meticais em notas de moedas em circulação e entrou 100 meticais no sistema bancário. Estão a entender, né? Ele controla a si mesmo, através dos bancos comerciais. Por isso que todos os bancos comerciais se subordinam ao Banco Central, em termos de regulamentação, em termos de obtenção da moeda, em termos de taxas a praticar no mercado. O Banco de Moçambique sabe quanto dinheiro está a circular na economia. Essa informação ele obtém dos bancos comerciais. Então, se ele sabe quanto é que está a circular na economia, então ele pode determinar, pode aumentar ou diminuir. Se ele vê que há muito dinheiro que está entrando no sistema, pode diminuir. Ou pode aumentar. Como é que diminui? Como é que aumenta? Através dos instrumentos. Que instrumentos? Instrumentos de política monetária. Se você sabe que o pneu vazou, aumentou, quando é que vazou, quando é que não aumentou, o carro tem mais óleo, não tem... Então, pode decidir aumentar ou diminuir. Pode aumentar ou diminuir o pneu com aquela bomba. Aquilo é instrumento, aquilo. É a mesma coisa. O Banco de Moçambique tem instrumento para aumentar ou diminuir a quantidade de dinheiro que circula na economia. E esses instrumentos chamam-se instrumentos de política monetária. Isso vem para o exame. O primeiro instrumento vem para o exame. E vou voltar a repetir. O primeiro instrumento chama-se reservas obrigatórias. Estão a entender, né? O primeiro instrumento chama-se reservas obrigatórias. O Banco de Moçambique
Aí vem compulsório, mas ok, estou a usar linguagem assim, linguagem nossa, linguagem econômica também. É que a economia você pode dizer a mesma coisa de diferentes formas, só para vocês lembrarem. Dizemos que dizer produto é o mesmo que dizer despesa, é o mesmo que dizer rendimento, mas infelizmente a economia existem muitos termos que parecem sinônimos, mas não são, outros que parecem mas quando dizem que produto é igual a despesa, é igual a rendimento, estão a dizer que o que você produz, você vai ganhar em rendimento e vai gastar em despesa. Então essas coisas são iguais. Estamos a dizer que você não precisa me dizer quanto ganha. Basta me dizer quanto gasta. Eu vou saber quanto ganhas. Estão a entender, né? Isto é engraçado porque quando você vai perguntar a alguém, eu pergunto, ó lá, Mohamed, o Yunat, Yumna, Kayana, Shakira, quanto é que recebes? Diz-me lá qual é o seu salário. A pessoa, é sagrado, é privado. Essa é uma dica já para as mulheres, né? Não se preocupem com o salário do seu marido. Se não quer dizer, não anda a insistir nisso aí. Controla quanto é que ele gasta. Vai saber quanto é que ele ganha. Simples quanto isso. Pergunta, veja o que ele gastou, depois diz, quanto é que poupaste este mês? Vai dizer, tenho esta poupança logo. Yeah. Este mano aqui ganha 100 mil. Tudo que gastou este mês são 80 mil meticais. Depois disse que conseguiu poupar 20 mil. Ganha 100 mil. Acabou. Já lhe apanhaste aí mesmo. Estão a entender, né? Então, tudo na economia... Sim? Tem uma taxa ou certo valor que tu tens que entregar no banco, de Moçambique. Exemplo, o BCI, assim, se ele produz 100 mil, ele tem que mandar quanto banco de Moçambique? Tem um valor concreto que tem que mandar? Sim. Tem um valor concreto. Na verdade, é uma taxa que define. Tipo, deve mandar 20%. Ou deve mandar 15%. É uma taxa que se define do valor que entra. Eles não determinam em valor, eles determinam em taxa. Tipo, se você recebe 100 mil, manda 20% desse valor. Então, é só fazer 20% vezes 100 mil. Vai dar 2 mil. Então, manda nos 2 mil, senhor. Ele manda. Tá certo. E é obrigatório. É por isso que chama-se taxa de reserva obrigatório. É obrigatório. Querendo como não, o banco vai te tirar do sistema. Todos os bancos comerciais sabem que precisam de licença do Banco de Moçambique. E se não cumpre com as regras, tem multas. Acho que viram, se são pessoas atentas, acho que viram no ano passado que houve muitas multas para Standard Bank, BIM, até a empresa recebeu multa. E a empresa é um banco. Funciona. Tenho dinheiro na empresa. Se não está a seguir com as regras, tem que ser multado também. A empresa recebeu multa. Significa que é mola, não sei o que, Kuduma, tudo aquilo. Se não cumpre com as regras, multa. São regras obrigatórias. São regras obrigatórias. Já não sei as jodas como é que funciona. Porque, eles não sei como é que funcionam, se são contabilizados no sistema. Mas acho que não. Quando muitos são microfinanças, agiotas usam, até os agiotas nem usam cartas para exigirem dinheiro. Mandam homens do Estrela. Darem-te chaya, senhor, paga a dívida. Né? Sim, docente. Sim. Os bancos comerciais, ao depositarmos dinheiro, eles são submissos a uma certa taxa que devem ser entregue ao Banco Central. Exatamente. Mas eles, o banco comercial, o que eles ganham sendo o banco comercial, nós ao depositarmos dinheiro? Sim, ainda bem, esta é uma pergunta muito inteligente, sabe? Porque se você responder bem essa pergunta, pode sair daqui e criar um banco. Mas se tiver dinheiro, claro, suficiente para isso. É o seguinte, quando você vai depositar 1.000 no banco, no BIM, está a entender? Eles mandam 100 meticais para o Banco de Moçambique, está a entender? Mas aqueles 100 meticais
continua pertencendo ao banco. Está a entender? Só que está lá como reserva. Está a entender? Continua lá como reserva. Os bancos comerciais só são obrigados a colocar esses semimeticais, essas reservas no Banco de Moçambique, para situações que podem precisar delas. Está a entender? E para proteger o sistema financeiro nacional, para proteger os depositantes. Agora, se você deposita, só vou dar um segredinho básico. Se você deposita 1000 meticais, 100 meticais vai para o Banco de Moçambique, fica 900 meticais. Esses 900 meticais, há de vir alguém pedir emprestado. Sabe quanto é que vai pagar depois de ser emprestado 900 meticais? Não. Vai pagar por aí 1500 meticais ou 1200 meticais. O banco recebeu 900, ok? Depois emprestou alguém, aquela pessoa trouxe 1200. Quanto é que tem de lucro aí? 300 meticais. Está a entender? Alguns depositam, outros emprestam. Os que emprestam, pagam. E outra coisa também que tens que saber é que há quem deposita para não usar, que são depósitos a prazo, com poupança, tá a ver? Que tem uma taxa de remuneração. Quando você deposita e diz que, sabe, não se preocupem comigo, não é dever levantar esse dinheiro a qualquer momento. Façam o seguinte, eu quero guardar esse dinheiro por 5 anos. Quanto é que vocês me pagam para guardar esse dinheiro por 5 anos? Ele diz, ok, vamos te pagar X por ano por nos deixar com o seu dinheiro. Isso chama-se poupança, estás a entender, né? Então, quando você deposita 1 milhão no banco BIM, por exemplo, e eles te pagam, por exemplo, uma taxa de juro de 5%, pagam-te 50 mil, ok? É porque vão pegar aquele 1 milhão, vão dar a alguém que vai pagar uma taxa de juro de 20%, ou seja, 200 mil. Então, dos 200 mil que eles recebem daquela pessoa que pediu emprestado, eles tiram 50 mil, dão a você que depositou 1 milhão. Você deposita 1 milhão, outra pessoa pediu emprestado, depois paga 200 mil por mês e automaticamente, ok? Eles dos 200 mil tiram 50 mil, dão assim e ficam com 150 mil, pagam funcionários, pagam o gerente, pagam as limpezas, ficam com lucros e comem, dividem-se no final do ano. É assim como os bancos fazem dinheiro. Aliás, os bancos tinham que ter, a principal fonte de sobrevivência dos bancos tinha que ser essa aí. Só que, aqui em Moçambique, nem vou vos dizer o que acontece bem. Senão ainda vão ficar frustrados. Tá bom? Os bancos não podem fazer mais dinheiro com ATMs. Você chegar a levantar dinheiro na ATM, te cortarem 5 meticais, você fazer transferência. Não podem fazer. Esses são custos administrativos. Eles não podem lucrar tanto com custos. Devem lucrar com essas operações de empréstimos e depósitos. Não podem assegurar os seus lucros. Mas aqui mandou dinheiro, toma. Levantou 10 meticais. Mas acho que o Banco de Moçambique já está a regular isso aí. Estão a entender, né? Ok. Este é o primeiro instrumento. Esse instrumento está muito bem entendido, porque está muito bem. Espero que esteja muito bem explicado e esteja muito bem entendido por vossa parte, tá bom? O segundo instrumento é a taxa de redesconto. Vou resumir. A taxa de redesconto é que é a taxa ou é a remuneração definida pelo Banco Central quando os bancos comerciais vão buscar dinheiro. É o seguinte, os bancos comerciais, é aquilo que eu vos disse, se vocês forem hoje para os bancos dizer, queremos nosso dinheiro, não vão apanhar vosso dinheiro. É mentira. Porque o dinheiro está sempre a circular. E o seu dinheiro não está lá à sua espera. Já foi dado a outra pessoa. Então, se todos nós formos exigir nosso dinheiro, é normal que não encontremos todo o nosso dinheiro. Então, os bancos comerciais... Sim? Você disse que é a taxa aqui? Taxa de redesconto.
Sim. É a taxa de É remuneração remuneração definida pelo Banco Central quando os bancos comerciais fazem empréstimos, pedem empréstimos, ok? Quando os bancos comerciais fazem empréstimos ao Banco Central. Está claro, né? está assim, obrigada. Uhum. Então, eu estava a dizer, há vezes que os bancos comerciais não têm todo o dinheiro que nós precisamos. Há vezes que eles têm problemas de liquidez. Liquidez, já vos disse o que é liquidez. É dinheiro mesmo. É dinheiro que é usado para fazer transações. Moeda pura, né? Notas, moedas de circulação e depósitos à vista. Há vezes que os bancos comerciais têm falta de liquidez. Ou seja, não tem moeda. Então, ou não tem moeda para satisfazer necessidades dos clientes. O que eles fazem? Podem ir ao Banco de Moçambique e bater a porta. Ei, go. Estamos a pedir emprestado dinheiro aí. Estão a nos pressionar lá com Malta, Yumna e Unad. Yeah. Ah, sim, já estão a nos pressionar. Tá bom, ok. O banco, eu vou vos dar esse dinheiro aqui, ok? Quando é que me pagam? Aliás, vou vos dar esse dinheiro, ok. Mas vocês devem me pagar a esta taxa. Isso chama-se taxa de redesconto. Acabou. Se a taxa de redesconto for grande, for maior, o que vai acontecer? Os bancos comerciais não terão incentivos a recorrer tanto a empréstimos para o Banco Central. Logo, o aumento da taxa de desconto leva os bancos a diminuírem a oferta de moeda. Levam os bancos comerciais a dizer que, estamos com problemas de liquidez, mas a taxa de remuneração dos empréstimos que estamos a pedir ao Banco Central é alta e não é rentável para nós. Ok? Podem compensar o aumento da taxa de desconto aumentando a taxa de empréstimos, por exemplo. E se aumenta a taxa de empréstimos, se Mohamed quiser fazer um empréstimo, chega, aqui tens que pagar o dobro, 20%, 100%, não faço empréstimo, já entender, né? Logo, diminui o dinheiro que vai circular na economia. Em outras palavras, para resumir, o Banco de Moçambique usa a política monetária para aumentar ou diminuir a oferta de moeda na economia. Ou seja, para aumentar ou diminuir a moeda, a quantidade de moeda em circulação. Se aumenta a taxa de reserva obrigatória, diminui a capacidade dos bancos fazerem empréstimos, logo diminui a oferta de moeda, ou seja, diminui a quantidade de moeda em circulação. 2. O Banco Central pode também aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia, ou seja, pode aumentar ou diminuir a oferta de moeda através da taxa de redesconto. O que é a taxa de redesconto? É a remuneração, okay, exigida pelo Banco Central aos bancos comerciais quando estes últimos fazem empréstimos. Ok? Como é que isso acontece? Se o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, os bancos comerciais não terão incentivos para recorrer sempre, ok, a empréstimos, para fazer sempre empréstimos ao Banco Central. Ou seja, vão diminuir a quantidade de liquidez ou de moeda que eles têm disponível para os seus clientes. Logo, vai diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia. Quando aumenta a taxa de desconto, diminui a quantidade de moeda em circulação na economia. Quando diminui a taxa de desconto, aumenta, ok, a circulação de moeda na economia. Quer dizer, o efeito é o mesmo que das reservas obrigatórias. A direção do efeito é o mesmo. Taxa de reserva obrigatória, taxa de desconto. The effect is the same. O resultado é o mesmo. Ok. Fim da aula. Porque estou a ver que operações de mercado aberto. Ainda vamos falar. Por fim, vamos terminar com operações de mercado aberto e controle de crédito. Mas seria bom logo terminarmos. Além de. E próxima aula só falarmos das funções do Banco Central. Tá bom? Operações de mercado aberto. É o quê?
Open Market Operations é o quê? Só para explicar de forma muito simples. É um instrumento, ou são operações que o Banco de Moçambique usa para injetar liquidez, para injetar ou enxugar. Você já sabe a diferença dessas duas coisas. Para injetar ou enxugar liquidez do sistema bancário. Através de venda ou compra de títulos. Não esqueçam porque isto vem no exame. Esta parte mesmo vem porque essa parte é doce. Através da compra Eu sempre peço ou para repetir. venda de títulos. Ok. Operações de mercado aberto. Diz? Você está onde mesmo? Escreveu o que quer que eu repita? Dizia a pessoa docente iniciar de novo a definição que o docente estava a dar agora. Eu vou explicar uma coisa. Bom, eu talvez porque geralmente falo as coisas de várias formas diferentes. Eu acho que acabo complicando às vezes, né? Mas todas as formas que eu uso para dizer a mesma coisa é tudo verdade, tá bom? Qualquer forma que você encontrar de eu dizer algo, pode gravar aquela, não tem problema, tá bom? Ou seja, não vou repetir taxativamente o que eu disse antes, porque não estou a ler nenhum sítio, não estou a reproduzir de algum sítio, não estou a explicar, tá bem? E talvez o que estou a explicar é um pouco mais claro do que está escrito. Então, provavelmente, melhor usarem sempre a minha explicação, provavelmente seja melhor do que o que está escrito. Então, estava a dizer que as operações de mercado aberto consistem, ok, na compra ou venda de títulos, ok, públicos realizados pelo Banco Central. Consistem na compra ou venda de títulos públicos, ok, realizados pelo Banco Central, ok, para injetar ou enxugar liquidez do sistema financeiro. Para injetar ou enxugar liquidez do sistema financeiro. O que eu disse, o mais importante é o que eu vou dizer daqui a pouco. Quando o Banco Central compra títulos, primeiro acho que é importante, o que são títulos? Mas já tínhamos falado disso, mas ok, vou repetir. Títulos são, títulos são documentos, é um papel, é melhor definir de forma mais simples possível. Título é um papel que me confere, ok, direito de receber periodicamente um certo valor, ok? O título é um papel que me confere o direito de eu receber um certo valor num determinado período de tempo, ok? Pode ser infinito, pode ser um título perpétuo ou pode ser um título periódico. Então, título é como se título é quase dinheiro, mas é quer dizer, título é um papel que quando eu apresento, dá-me dinheiro. Estão a entender? É como se fosse cheque, mas não é bem cheque. Cheque é outra forma, é quase dinheiro. Cheque é outro assunto, isso aí. Mas quando tenho o título sempre que eu apresento, o título me confere o direito de eu dizer, ok, mensalmente vão me pagar x. E aquele título eu posso vender para uma outra pessoa. Yunat, ou Mohammed, ou Kayana, ok? Ou Exília, tá bom? Se eu te der um título, é só apresentar aquele título mensalmente, vão te dar dinheiro. Podes vender aquele título para outra pessoa, para a Issa, por exemplo. Se ela comprar consigo, depois vão lhe dar dinheiro. Estão a entender, né? Estão a entender, né? Título te confere você receber dinheiro periodicamente. Compra já 1 milhão, só para vocês entenderem. Podes comprar um título a 1 milhão e vais receber mensalmente 10.000 meticais. Estão a entender? Você, não aguenta. 1 milhão, se te dá 1 milhão hoje, você vai fazer estragos. Amanhã vai acordar, se for um homem, amanhã vai acordar, não sei com quantas mulheres na cama, por causa daqueles vídeos que vocês já não assistiram dos Estados Unidos, desses vídeos de Malta Bander e aquele, aquele outro vosso artista aí. Então, você sabe que se dá 1 milhão, você não resiste, vai morrer, vai ficar maluco. Então você diz, este 1 milhão que recebi, é melhor eu comprar um título. O título que te dá? Diz que ok, compra o título a 1 milhão, depois recebes 10 mil por mês até a sua morte. Estão a entender como é que funciona? Só estou a explicar de forma simples e engraçada para ser perceptível. Você compra o título a 1 milhão,
por causa da sua desorganização no uso do dinheiro, principalmente quando é muito, para não cometer loucuras e te levarem à morte prematura. Então, compras um título, dizes que eu na minha vida consigo... Meu pai sempre me deu 10 mil meticais. Agora este 1 milhão, vou fazer o quê? É melhor eu comprar um título e continuar a receber 10 mil meticais, mas pelo menos vou receber até a morte, ok? Se for um título perpétuo. Então, o título é isso. Então, o Banco Central vende essas coisas aí, esses títulos aí. Acho que ficou claro. O Banco Central pode vender esses títulos ou comprar esses títulos. Onde é que se vendem e compram esses títulos? Ok? Pode ser no mercado imobiliário, bolsa de valores, com BNI, com bancos comerciais. Hão de saber, estão a crescer ainda, hão de saber onde é que se compram esses títulos, onde é que se vendem. Títulos de ações, todas essas coisas, hão de saber onde é que se compram, onde é que se vendem. Mas o Banco Central pode fazer isso. Então, o que vocês devem entender é que quando o Banco Central compra títulos, sabe, está a fazer o quê? Está a chegar a dizer para, Shelton, Shelton, eu vi que tens títulos, tu quero comprar esse título. Quanto é que custa? Mas esse título, dá-me 10 mil. Está aqui, 2 milhões, dá-nos o título. Sabe o que está a acontecer nesse momento? O Banco Central está a colocar dinheiro no sistema. Conclusão, quando o Banco Central compra títulos, injeta moeda no sistema nacional. Entenderam? 2, o Banco Central pode vender títulos. Ei, Shelton, anda aqui. Estou a vender este título. Quanto é que custa? Você já sabe que é desorganizado, não vai conseguir guardar esse dinheiro. Vende-nos lá esse título aí. Vamos te dar 10 mil por mês, vai receber até... dá 1 milhão, senhor. Depois Sheldon tira 1 milhão, faz bagunça onde tira 1 milhão e entrega ao Banco Central. Depois fica a receber 10 mil até a morte. Sabe o que o Banco Central fez aí? Tirou dinheiro do sistema. Viram como é que ele faz? Como é que ele agiu? Acabou a aula. O Banco Central pode aumentar ou reduzir a oferta de moeda usando 3 principais instrumentos de política monetária. Se quiser aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia, pode reduzir a taxa de reserva obrigatória, pode reduzir a taxa de redesconto, ou pode comprar títulos. A pessoa já tem um valor e meio. O Banco Central pode diminuir a quantidade de moeda em circulação na economia através do aumento da taxa de reserva obrigatória. Quando aumenta a taxa de reserva obrigatória, reduz a capacidade dos bancos comerciais em fazerem empréstimos, ou seja, reduz o nível de liquidez da economia. Pode aumentar a taxa de redesconto, ou seja, aumenta o custo dos bancos comerciais fazerem empréstimos para resolver os seus problemas de liquidez. Então, desincentiva isso aí. Desincentiva, ok? O aumento, ok? De liquidez dos bancos comerciais para eles cederem empréstimos. Logo, quando o Banco Central aumenta a taxa de redesconto, diminui a oferta de moeda, diminui a quantidade de moeda em circulação na economia. Ou pode vender títulos. Por fim, pode vender títulos que chamam-se operações open market, ou seja, operações do mercado aberto. Vendendo títulos. Quando vende títulos, está a dizer para Yumna, Unity, Sheinila, Marícia, Shelton, Nelta, Dambo. Estou a vender títulos. Vocês vão se matar, bater para procurarem dinheiro para comprar títulos, porque sabem que não sabem guardar dinheiro. E o Banco Central está a recolher dinheiro. 1 milhão, ok? 1, 2, 3, como? Pá, vamos na pasta, mandem para aí. Você de Shelton, 1, 2, 3, vamos para a pasta. Nelta, Exília, 1, 2, 3. No final das contas, ninguém tem dinheiro. Todos só estão com direito de receber 10 mil. O Banco Central
diminuiu a oferta de moeda. Irmãos, colegas, amigos, familiares, primos, potenciais parceiros. A aula termina por aqui. Obrigado. Dúvidas? Docente, Hum. docente disse que o Banco Central pode diminuir, não consegui ouvir bem. Não, o Banco Central pode diminuir a oferta de moeda de 3 formas. Aumentando a taxa de reserva obrigatória, aumentando a taxa de desconto ou vendendo títulos no mercado aberto. Docente, Uhum. o quiz que docente ficou de mandar. Eu penso que tem que mandar tudo de uma única vez sobre isso aqui de moeda. Docente. Vocês Dá reclamaram que todas as semanas estão a fazer quizzes. Então vale a pena. Tá bem, mas docente havia dito que ia mandar na segunda-feira passada. Vou mandar. Preciso organizar melhor. É que as perguntas que eu tenho são muito quentes, fortes. Então, estou a tentar nivelar, né? Regular. Tá bem. São muito quentes. Estou a tentar torná-las mais claras e acessíveis para o nível em que estamos a ver e mais objetivas também. Tá bem. Mais alguma dúvida? Já disse, não escrevam nada nas listas. Já sei quem veio, quem saiu, quando é que saiu, quando é que entrou, quando é que não vai entrar, se entrou, não entrou, nunca entrou, não vai entrar. Tenho todas essas estatísticas, tá bem? Já não precisam se passar em... O que eu ainda não consigo controlar é se a pessoa está a dormir do outro lado ou não. Mas eu ainda vou procurar ver como é que posso controlar até este nível aí. Talvez usar câmera, né? Usar câmera, controlar a câmera e a câmera detectar roncos e me avisar, ou detectar olhos fechados ou abertos, ou presença do estudante à frente do computador ou do telefone. Por aí, essas coisas todas. Acho que ainda não se criaram sensores a este nível, mas creio que caminharemos para lá no longo prazo, tá bem? Em que basta estar a roncar, ele logo diz, Nelton,